finalzinho do versículo, ao capítulo 8 até o verso 4. Na verdade, as divisões bíblicas, elas vieram depois para facilitar a gente encontrar os endereços, tá? Então, o texto, na verdade, se você for no original, no grego, o texto é corrido, tá? Então, a gente vai ler como se nós estivéssemos lendo no original. Mateus, capítulo 7, verso 28, diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Até aqui, queridos. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo maravilhoso na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelos louvores, te agradecer pela vida dos irmãos que participam intensamente da igreja. Quero pedir a ti, Pai amado, que nos abençoe, Senhor, neste domingo de manhã. Estamos aqui para te cultuar e ouvir a sua palavra, Senhor. Quantos irmãos, Senhor, poderiam estar dormindo em casa, mas vieram aqui impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para ouvir aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, que a tua palavra caia nas nossas mentes, assim como semente cai em terra fértil. Pai amado, leva a nossa mente cativa ao Senhor, que nenhuma distração, Pai amado, que nenhum problema que foi acumulado ao longo da semana, Senhor, venha tirar de nós a devida atenção que nós devemos dar à tua palavra. Fala conosco poderosamente, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, Pai amado. Amém e amém. Querido, o tema de hoje, Deus ministrou ao meu coração, é Deus, o culto e o milagre. Como é que funciona essa interação de nós que servimos um Deus que é sobrenatural? Estamos aqui todos os domingos para cultuar esse Deus que é sobrenatural e entendemos que a natureza divina produz em nós a possibilidade de vivermos coisas além do normal. Vivemos situações além do natural. Cultuar ao Senhor Deus é um ato espontaneamente gerado em nossos corações. Quando nós aceitamos Jesus, Deus coloca em nós, enxerta em nós o desejo de buscá-lo cada vez mais. É uma coisa extremamente interessante, porque quanto mais de Deus nós provamos, mais de Deus nós queremos, mais de Deus nós desejamos. E o que Deus faz por nós? Ele abre os nossos olhos para a realidade. Mas não só a realidade natural que nós já vivemos, mas para a realidade espiritual. Existem tantas coisas na nossa vida que elas mudam de cores, elas mudam de ótica quando nós aceitamos Jesus. Então a gente passa a entender que Deus é o ser sobrenatural que nos criou, a vida celestial, cuja existência sobrenatural vai influenciar indiretamente em quem nós somos. Como nós tratamos a vida. Na verdade, existe uma mudança de cosmovisão. A gente passa a enxergar o mundo com as lentes divinas. Então nós entendemos tudo que está acontecendo ao nosso redor de maneira divina. Passamos a ver a vida de um prisma muito mais poderoso e muito mais diferenciado. Por quê? Porque nós passamos a entender que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus. E passamos a entender que o nosso Deus, de maneira sobrenatural, pode interferir no mundo natural. Então nós estamos aqui reunidos porque nós aceitamos um Jesus que tem poder sobre céus e terra. Nós estamos aqui reunidos porque nós entendemos que servimos a um Deus que é capaz de mudar a ordem natural das coisas. Ou seja, Deus é capaz de interferir na nossa vida a tal ponto de gerar algo chamado milagre. E nós não podemos parar de acreditar nisso.
Conversei com a Carol essa semana e nós falávamos não é que Deus parou de agir de maneira sobrenatural. Talvez nós tenhamos de parar de pedir a Deus que Ele haja nas nossas vidas de maneira sobrenatural, que Ele interfira com sinais e maravilhas. E o que é o milagre em si? Como Deus age? E qual é o relacionamento desse poder sobrenatural conosco aqui no culto, com o nosso dia a dia? Bem, eu fiz uma pesquisa, fui tanto no hebraico quanto no grego, para pegar algumas definições dessa palavra milagre. Milagre vem do hebraico pala ou pele, que significa ação maravilhosa de Deus, e aparece 70 vezes no Antigo Testamento. Ela é basicamente uma demonstração sobrenatural do Deus que você serve sobre a esfera natural. Ou seja, milagre é quando Deus interfere de maneira sobrenatural na sua rotina natural. Tem um outro nome também chamado mofete, que é uma palavra que aparece 36 vezes no Antigo Testamento e indica um prodígio único e específico no Antigo Testamento. Então, quando você vai lá e vê Deus abrindo o mar, você está vendo ali um sinal, um prodígio, um mofete. Existe uma outra palavra também que é ot, que significa uma ação da transformação do mundo natural. Ou seja, é quando Deus muda a rotina do povo. Quantas coisas Deus não fez assim no Antigo Testamento? No grego, nós também temos 3 palavras, uma do qual eu sou fã. A primeira é teras, que aparece 11 vezes, indica um prodígio. A outra é semeion, que indica um ato maravilhoso na esfera do homem. E a terceira, que eu mais gosto, é a dunamis, que descreve um milagre, ou uma expressão do poder espontâneo de Deus. Agora, a grande questão para nós que estamos aqui todo domingo, domingo após domingo, estamos aqui todas as manhãs, como isso funciona no relacionamento com Deus, que nós vamos cultuar e voltamos para casa na esfera natural. Como é que o milagre, nós quando lemos o Antigo Testamento, a gente vê o povo carregando a tenda, Deus abrindo o mar, Deus fazendo as suas proezas, mas e agora que nós somos a igreja moderna? E agora, depois de Atos, como é que Deus age? Será que Deus parou de fazer milagres? Será que Deus parou de interferir nas nossas vidas? Será que nós estamos agora tão acostumados com o mundo natural que nós nos esquecemos, fugiu da nossa memória o conceito de que nosso Deus é um Deus de milagres, que é um Deus que opera? Porque basicamente, pegando todas essas definições, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que é o milagre? O milagre é basicamente um Deus que é sobrenatural, que tem o poder sobre todas as coisas, interferindo na nossa ordem natural. Ou seja, é o Deus transformando o ordinário em extraordinário. Extraordinário é aquilo que não acontece com frequência. De vez em quando. Mas Deus continua operando. Deus continua agindo. Agora, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do culto no que diz a esfera do milagre? Como é que há essa tríade? Como é que se relaciona isso? Sempre foi uma curiosidade minha. Falei, Deus, será que o milagre só vai acontecer se eu for para a igreja? Será que aqui na minha casa eu não posso obter os milagres do Deus soberano? Será que sem cultuar, será que sem congregar eu não posso obter de Deus os seus sinais e maravilha? Por que eu tenho que ir para o culto para receber a bênção? Por que eu tenho que ir para o culto para receber a dádiva? Eu sempre pensei isso porque eu sempre fui muito questionador. Me tornei um pastor muito questionador e um aluno muito questionador. Seminário sempre levantava a mão e soltava uma bomba. De vez em quando eu levantava a mão, o pastor fazia assim, já, professor. Fala, João. Mas eu sempre fui muito curioso com relação a essas coisas. Como a igreja e a palavra se relacionam no contexto dos milagres? Será que existe alguma virtude? Porque eu acredito que há uma virtude no culto. Eu acredito que existe um ambiente diferenciado aqui. Porque se assim não for, pensa nas batalhas que você tem para convidar uma pessoa que nunca veio para a igreja. Já percebeu isso? Quando você vai convidar alguém que nunca veio para a igreja, a batalha que é fura pneu, o tio fica doente, a mãe fica doente, a irmã fica doente,
A pessoa fica doente. Acontece de tudo para que a pessoa não participe da esfera cultica. Porque eu acredito que nós estamos falando diante de um Deus sobrenatural, que esse local pertence a Ele, e que aqui Ele vai operar prodígios. É claro, não é só aqui. Deus opera milagres quando Ele quer, da forma que Ele quer, na intensidade que Ele quer. Mas existe algo específico que acontece na leitura da palavra. Existe algo específico quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra. Portanto, eu quero trabalhar com vocês 3 lições que nós tiramos deste texto sobre o culto, a igreja e o milagre, que é quando a palavra é pronunciada. Primeira lição: ouvir a palavra de Deus em um culto abre portas para o milagre. Ouvir a palavra de Deus abre as portas para o milagre. Aonde está isso? Bíblia aberta, como eu sempre peço. Dá uma olhadinha lá, Mateus capítulo 7, verso 28, que a gente acabou de ler. Olha o que diz. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. O capítulo 8, verso 1, continua dizendo: quando Jesus desceu na encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Olha que interessante. A importância dessa trinca que eu falei para vocês, culto, igreja, palavra, é que o relacionamento com Deus, ele é basicamente estreitado quando nós estamos no culto. Por quê? Porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que movimenta os nossos corações para irmos diante do Pai pedirmos. Olha só que interessante. Mateus capítulo 7, verso 28, sabe o que é aqui? É o final do Sermão do Monte. É o período que eles passaram ao pé de Jesus, ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar sobre as leis morais, ouvindo ele falar sobre as bem-aventuranças. E conforme o povo foi ouvindo, conforme a palavra foi sendo ministrada, cadeias começaram a ser quebradas no coração do povo, e eles entenderam que Jesus era diferente por aquilo que ele falava, porque o Evangelho diz que ele pregava como quem tem autoridade. E você percebe que a partir do momento que ele acaba de pregar, a multidão se aproxima dele. Isso por quê? Porque a palavra de Deus nos limpa. Quando você ouve a palavra de Deus, ela rompe com o sistema natural que nós vivemos. Porque afinal de contas você acorda, você vai trabalhar, pega metrô, pega trem, se ira com o motoboy no meio da rua. Tem motoqueiro aqui hoje? Então posso falar, se irrita com o motoboy no meio do trânsito. Você vive numa esfera natural, e todos os dias, com uma rotina de frequência, nós acabamos sendo seduzidos. Você é seduzido, os seus olhos são seduzidos, a sua mente é seduzida, os seus ouvidos são seduzidos a ficar fixados numa ordem natural. E nós passamos tanto tempo dentro da firma, nessa sociedade pós-moderna, que exige meta, exige isso, exige aquilo, e nós acabamos tendo a nossa mente, a nossa fé sugada. Por isso, quando a gente vem para o culto, ouve a palavra, ela trabalha como uma espécie de pá que vai limpando a terra, o terreno, para que a semente do milagre seja plantada. Porque aqui nós entendemos na leitura da palavra, na ministração da palavra, que nós servimos a um Deus que é sobrenatural. O nosso Deus, ele não está apegado às nossas limitações. O nosso Deus, ele não é vestido de limitações como nós somos vestidos. O nosso Deus, na verdade, se veste da galáxia. Ele usa a galáxia para cobrir a sua glória. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então ouvir a palavra abre portas para o milagre. Sabe por quê? Porque nós começamos a entender quem é o nosso Deus. Que Ele não é limitado, que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Amém. É quando a gente ouve a palavra, isso abre os nossos corações para entender. É possível acontecer sim. Quando a gente ouve a palavra e a gente vê uma pessoa enferma, a gente sabe que a gente começa? Eu começo a criar esperança de orar e ela ser curada. Aleluia! Quando eu olho para a despensa da minha casa e as coisas estão apertadas financeiramente, lendo a palavra me
desperta para eu entender que eu posso orar e Deus pode me abençoar. É a leitura da palavra que vai fazendo com que as escamas do mundo natural caiam e que a gente entende que a gente serve um Deus sobrenatural. Glória a Deus. A multidão, depois de ouvir Jesus pregar, ficou ávida por estar perto dele, ficou ávida por estar próximo dele, porque entendeu que ele não só pregava como quem tem autoridade, mas como quem é Senhor da vida. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza aqui é a limpeza da alma, mas também é a limpeza de toda descrença. Nós somos o povo da fé e precisamos entender que servimos um Deus que é capaz de atuar aonde a gente não pode. Por isso que às vezes as pessoas olham para o crente e falam: isso é tudo doido. Crente é tudo doido. Porque eles acreditam na existência de um Deus que é capaz de suprir as suas necessidades, mesmo quando todas as coisas estão adversas. Você pode procurar muitas tribos aí, pessoas com várias tendências, com vários conceitos, mas é só o crente, quando está sendo esmagado pela vida, ainda tem capacidade de olhar para o futuro e ver esperança, porque nós somos ministrados pela palavra toda manhã aqui, todo domingo. Você entende o envolvimento do culto? Que todo domingo nós estamos aqui para escutar e para ouvir, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para que a gente entenda que nós servimos um Deus sobrenatural. A palavra limpa a nossa mente e remove os impedimentos naturais estabelecidos pela nossa rotina natural. Faz parte. Eu sou um ser pecador. Estou envolto, rodeado de seres pecadores, de seres limitados, de seres que se cansam, de pessoas que estão estafadas, pessoas que estão estressadas. Mas aí a gente vem para cá, ouve a palavra e entende que servimos um Deus que está em outra esfera. Ele é santo, é intocável, incansável, mas ao mesmo tempo é imanente, se manifesta e nos ama. Eu acredito que na atmosfera espiritual do culto, nós temos a oportunidade de sermos poderosamente ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nosso espírito desperta para a realidade espiritual que nos cerca. Nosso espírito está envolto a uma realidade que tende a nos trazer para baixo. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus sopra o ruá, o Espírito Santo, que gera esperança em nós. Amém? Então, de novo, primeira lição: ouvir a palavra de Deus abre as portas para o milagre. Ou se você quiser, pode substituir para o sobrenatural, que não tem problema. Segunda lição do texto, olha que interessante: agir, tomar decisões, atitudes. Agir motivado pela palavra de Deus abre as portas para o milagre. Onde está isso? Dá uma olhadinha lá no capítulo 8, versos de 2 a 3. Bíblia aberta, acompanha aí comigo. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. O texto ele passa de uma descrição da multidão que acompanhava Jesus e vai diretamente para um homem que entendeu quem Jesus era por meio da pregação de Cristo Jesus e resolveu se aproximar de Jesus pelo poder da palavra pregada no Sermão do Monte. Ouvindo a palavra, o leproso saiu e se destacou da multidão para se aproximar de Jesus. Agora a gente não entende esse gesto se a gente não entender o contexto da lepra na época de Jesus. A lepra era considerada para os antigos judeus
o estigma de um pecado cometido. Então, se a pessoa fosse leprosa, eles já acusavam a pessoa de ser não só uma pessoa doente fisicamente, mas doente espiritualmente. Eles consideravam o leproso já um pecador e alguém que estava sendo punido pela ira de Deus. Ou seja, os leprosos não despertavam compaixão, mas eram marginalizados pela sociedade. Flávio Josefo, um historiador, transmitiu que na sociedade judaica o leproso era considerado mais ou menos como um cadáver ambulante. E vocês sabem que tradicionalmente o judeu não podia tocar no cadáver. Então, se ele via um leproso passar, ele tinha que se afastar. E em alguns casos, alguns leprosos eles eram apedrejados. Você vê como a sociedade judaica tratava um leproso. Você tem ideia do peso da questão? Um leproso não tinha permissão para chegar a menos de 2 metros de ninguém. Ele não poderia chegar a menos de 2 metros de nenhum ser humano. Pensa nisso, pensa em você tendo que andar a 2 metros afastado de uma outra pessoa, e inclusive da própria família. A doença era considerada tão repugnante que o leproso não tinha permissão para chegar a menos de 45 metros de ninguém se estivesse ventando. Então, sem o vento, eu posso ficar a no máximo 2 metros. Pensa nisso, sou leproso. Se estiver ventando, esses dias que as árvores estão, eu não posso ficar a 45 metros. Ou seja, a pessoa tem que estar lá do outro lado da rua, eu não posso me aproximar nessa distância. Normalmente, olha para você ver como é a questão. Normalmente ele vivia em cavernas ou cabanas. E seu sustento era confinado a caridades apenas. De pessoas que deixavam alimentos à distância. E eles tinham que sair da caverna onde eles estavam para ir buscar o alimento. E nem todo mundo tinha esse gesto de misericórdia. Por quê? Porque acreditava-se, olha que interessante isso, acreditava-se que a lepra era fruto de um pecado. Então a sociedade judaica, que era religiosa, falou: não vou abençoar um pecador. Se Deus está tratando com ele que se vire com Deus. Então nem todo mundo tinha um gesto da caridade para com o leproso. Porém, motivado pela palavra de Deus, esse homem se põe em direção de Jesus, rompendo com todo o preconceito social, todo o medo de ser apedrejado. Um homem que estava excluído se sentia encorajado a enfrentar tudo e todos para chegar perto de Jesus. Olha o que ouvir a palavra faz com o ser humano. Ouvir a palavra de Deus num culto faz a gente entender que nós podemos nos aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque esse leproso está representando a humanidade, é o que nós éramos antes de conhecer Jesus. Éramos leprosos, pecaminosos, estávamos afastados de Deus, mas Cristo Jesus chegou até nós e nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício dele, ou seja, tocamos na orla de Jesus, fomos curados e agora temos relacionamento com o Pai. Um leproso aproximou-se de Jesus. Olha o que diz: ajoelhou-se diante dele e ele pediu, orou, falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Olha o que ouvir o sermão, olha o que ouvir a palavra fez com esse homem. Jesus promoveu algo diferente por meio da pregação. Porque Jesus estava lá no topo do monte pregando, ele estava no sopé do monte com a multidão ouvindo, e com certeza escondido para que ninguém veja que ele era ouvisse que ele era um leproso. Olha o que a palavra faz. Olha o que a palavra faz. Em primeiro lugar, ela gera motivação. Ele foi em direção a Jesus. Quando a gente vem para o culto e ouve a palavra gera motivação. A gente sai transformado daqui porque Deus está falando aos nossos corações por meio da palavra. Então aquilo que me disseram quando eu era uma criança: você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe, você não vai conseguir, você não vai sair daí. Aquilo que a sociedade, os estigmas que a sociedade coloca, você preto demais, branco demais, alto demais, gordo demais, pobre demais, todas essas coisas que serviam de barreira para você continuar a caminhada da sua vida, é jogado por terra quando você ouve a palavra.
Quantas pessoas estão aqui hoje e talvez se dependessem de si mesmas, da sua própria consciência de quem é, estariam paralisadas, mas ao serem expostas à palavra de Deus, entenderam que podem ser sim transformadas. Esse leproso, ele entendeu que sim, eu posso ser curado por esse homem que prega essa palavra. Por isso é tão importante a gente estar aqui, por isso é tão importante a gente participar, porque a palavra gera motivação. Segundo lugar, a palavra gera adoração. Olha o que o leproso fez: ajoelhou-se diante de Jesus para adorá-lo. É só a palavra de Deus que pode colocar nos nossos corações o desejo de adorá-lo. É só a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que nós entendemos que nós não somos nada e que Ele é tudo. É só ouvindo a palavra de Deus que nós entendemos que nós somos pecadores e que Ele é santo e que Ele merece ser adorado. Porque a função da palavra é mudar a nossa mente, a metanoia de Romanos 12. É pela palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra e recebendo a palavra no culto. Terceiro lugar, olha que interessante, agir motivado pela palavra promove fé. Olha o que ele disse a Jesus: creio que o Senhor pode fazer, se quiser, pode me curar. Ele, após ouvir a palavra saindo da boca de Jesus, ele entendeu: há poder neste homem para me limpar. Ouvindo a palavra, ele entendeu: há poder nesse homem para mudar a minha realidade. Isso serve para mim, serve para nós. Há poder em Jesus para mudar a sua realidade, sim. Há poder em Jesus para mudar o seu casamento, sim. Você pode orar pela sua esposa, pelo seu marido. Há poder em Jesus para mudar a sua história educacional. Eu parei de estudar, quero voltar a estudar. Ore, peça a Jesus. Há poder em Jesus para curar relacionamento entre pai e filho, sim. Falta de perdão, mágoa. Há poder em Jesus para transformar a sua vida, sim. Se ele pegou um leproso, alguém desprezado socialmente, alguém colocado de lado socialmente, alguém que ninguém queria se aproximar e nem tocar, e ele transforma a vida. E detalhe, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu falei: eu quero. E a mesma fala para Jesus serve agora neste momento para você, porque ela é atemporal. O que você precisa? Muda o meu casamento, muda o meu relacionamento com meu filho, me ajuda na minha providência. Queridos, Ele quer. Ele quer agir motivado pela palavra de Deus. Abre sim portas para o milagre, porque nós estamos agindo segundo aquilo que Ele está falando. E a gente vê ao culto, a gente vai ouvindo, a gente vai se deliciando, a gente vai entendendo que Ele pode fazer, que Ele pode agir, que Ele pode transformar. Mas é agir, olha que eu vou repetir isso, mas é agir motivado pela palavra de Deus, não pelo conselho de amigo, não pela palavra do pastor, não é isso. É motivado pela palavra de Deus. Infelizmente tem pastores que acreditam que eles têm a palavra, que eles que abençoam. Nós não somos nada. Quem abençoa, quem transforma é Jesus e a sua palavra. Amém. Por isso, antes de qualquer decisão que você for tomar, leia a palavra, ouça a palavra no culto. O que Deus tem para você? O que Deus quer que você faça? Se você tomar decisões dessa forma, orando a palavra, as coisas vão acontecer. Amém? Terceira lição: o milagre promovido pela palavra de Deus servirá de testemunho a outros. Olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha agora lá, Mateus capítulo 8, verso 4, Bíblia aberta. Olha o que Jesus diz. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Mateus capítulo 8, verso 4. Queridos, milagres possuem um propósito mútuo. Um deles é atestar a veracidade do Deus que nós servimos. Amém. Porque existem muitos falsos deuses. Então, o milagre de Deus, ele é para testar a veracidade do Deus que nós servimos. Levíticos capítulo 14, versos de 1 a 32, mas eu não vou ler tudo, vou só parafrasear.
diz que para ser integrado na sociedade, o leproso, ele precisava ir se apresentar diante do sacerdote. Então ele se apresentava diante do sacerdote, ele fazia uma oferta, o sacerdote o examinava, primeiramente de longe, porque era leproso. Ó, fui curado, então, espera aí. Tira as vestes, vira, aproxima, para, vira de novo, aproxima, para, vira de novo, aproxima, para, olhava, chegava perto, foi curado. Dá a sua oferta, vamos sacrificar agora ao Senhor. E a partir daí, ele estava dando testemunho público, o sacerdote dava um testemunho público, sacrificando ali a pombinha, que aquela pessoa poderia ser reintegrada na sociedade. Queridos, olha que testemunho lindo. Jesus fala para ele, não conta para ninguém, vá direto ao sacerdote. Por que Jesus fala para ele respeitar a lei de Moisés? Uma vez que Jesus veio para cumprir. Eu quero pausar para não chorar. O leproso ele foi enviado aos sacerdotes para se mostrar a eles. Agora eu tenho certeza que um diálogo ocorreu, porque lepra não era facilmente curada. Se você ler no Antigo Testamento, são raros os casos de lepra. Você tem o caso de Naamã, você vai ter o caso de Miriam, mas são raros os casos de lepra. Você imagina um sacerdote naquela época, chegando um cara, todo mundo conhecia leproso, sãozinho, pele de bebê. Tá com a pele igual a da Antonella, limpinha. Chega lá, o que aconteceu com você? Fui curado. Deus não curou você? Sim, um homem chamado Jesus tocou-me. Um homem chamado Jesus tocou-me e restaurou a minha santidade. Amém. Você imagina esse sacerdote, era eles que perseguiam Jesus, não era? Mas como? Olha só, a cura desse leproso serviu de testemunho para os religiosos. E eu quero que você saiba que a cura da sua vida por meio da palavra de Deus, que a sua conversão certamente serviu, serve e continuará servindo de testemunhas. Pessoas que olhavam, eu lembro do Rogério, como é que o Rogério era antes dele conhecer Jesus, eu lembro como a Paula era antes deles conhecerem Jesus, mas agora a coisa está transformada, eles exalam uma paz que a gente sente até inveja santa. Mas eles têm uma alegria que a gente não consegue entender. Olha lá a Evelise, lembra como ela era, como ela é agora? Meu Deus do céu, olha a Márcia, como a Márcia era antes e como a Márcia é agora. A nossa conversão, quando Jesus nos toca, quando nós vamos ao culto, nos convertemos e nós entendemos que o milagre, ele vai promovendo no nosso coração, na nossa vida, uma transformação que vai impactar na vida das pessoas, a tal ponto das pessoas falarem assim, Bruno, eu quero servir esse Jesus que você serve. Queridos, quando a palavra entra em nós, ela gera uma transformação incrível, a tal ponto de mudar a nossa concepção de vida, a nossa cosmovisão, a maneira como nós tratamos familiares. A Bíblia mostra, maridos que eram agressivos se convertem, se tornam bons maridos, esposas que eram desleixadas com as coisas da casa, não estavam nem para nada e falam, agora eu preciso amar o meu marido. Filhos que eram desobedientes e falam, agora eu preciso servir e honrar o meu pai. Pais que não exerciam a função de maneira nenhuma e deixavam filhos abandonados, agora falam, eu quero cuidar do meu filho. Quando nós nos convertemos, a nossa vida se torna testemunho. Agora existe algo que é maravilhoso nesse texto que está implícito para a gente orar. É que quando o leproso tocava alguém, tudo que ele tocava, até o lugar que ele pisava, era tido como contaminado. Você percebe agora? Eu vou ler um texto que está em Isaías, capítulo 6, versos 5 a 6, para a gente encerrar. Isaías, capítulo 6, verso 5 diz, então bradei eu, Isaías, tendo uma visão de Deus, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Adonai. Verso 6, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
O anjo em si não pôde tocar o altar de Deus, ele utilizou-se de uma ferramenta para pegar a brasa. Verso 7, com ela tocou a minha boca e declarou-me, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. E agora você percebe isso, que um anjo que não poderia tocar o altar do Deus divino, um serafim que estava em chamas, chegou perto da glória de Deus, não conseguiu tocar na glória de Deus, teve que com um instrumento pegar ali aquele carvãozinho para tocar a boca do profeta para purificá-lo. Agora nós vemos Jesus sendo essa brava viva e santa que purifica. Não foi Jesus que foi contaminado pelo leproso, mas Jesus curou o leproso ao fato de tocá-lo. Cristo faz assim com as nossas vidas, é Ele que nos purifica. Então as pessoas se perguntam como é que poderia ser bandido, mentiroso, arrogante, vaidoso, e agora está repleto de humildade porque Cristo nos tocou. Ele nos purificou, Ele nos transformou. Quando Jesus cura as nossas feridas e transforma as nossas vidas, nós somos convidados então a testemunhar daquilo que Ele fez por mim e por você. Amém. Eu acho lindo, porque aonde Jesus passa, Ele transforma. Quem toca em Jesus é curado, é transformado. Amém. Isso acontece em qual esfera? Na esfera do culto, ouvindo a palavra. Essa tríade que Deus proporcionou para nós, de estarmos aqui todas as manhãs. Querido, eu estou querendo sim te motivar a estar aqui. Porque estando aqui você já está abrindo a porta para o milagre. Estando aqui você já está dizendo a Deus, Deus, eu acredito que o Senhor é quem o Senhor diz que é. Pastor André criou a definição dele, eu achei muito bacana. Ele falou assim, existem várias definições de Deus com relação à fé. Tem lá de Hebreus e tal. Ele falou assim, a minha definição é simples. Eu acredito que Deus é quem Ele diz ser nas Escrituras. Para mim basta. Queridos, para concluir, eu quero chamar a Carol para fazer essa oração. Alguém já assistiu um filme chamado Ben-Hur? O não o novo, o antigo. Só os mais experientes fazendo assim. O antigo. Tem uma das cenas, para mim, que foi uma das cenas mais impactantes. Vem cá agora. Fica de pé, queridos, para a gente orar. Se a banda quiser vir também. Existe uma cena no filme que é espetacular. Quando eu assisti, eu ainda não entendi o Evangelho, porque eu assisti, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, muito novinho. Mas a cena final do filme de Ben-Hur, eu vou dar spoiler, tá? Eu sinto muito, me desculpe se você nunca assistiu. Mas a cena final de Ben-Hur é a mãe de Ben-Hur e a irmã dele contraem lepra. E como eu falei para vocês, eles eram colocados dentro de cavernas, em lugares assim. E a cena final de Ben-Hur é Cristo sendo crucificado, porque a narrativa de Ben-Hur, um personagem judeu, se confunde com a vida de Cristo Jesus. Eles vão se... A história é sobre Ben-Hur, mas Cristo vai passando, porque eles viveram basicamente a mesma idade. Ben-Hur acaba até se convertendo. E na cena final, Cristo é crucificado e começa a chover. Gente, eu estou emocionado. O filme mostra o sangue de Cristo escorrendo pelos pés pregados na cruz. E a chuva vai espalhando o sangue de Cristo. E a câmera vai mostrando o sangue escorrendo. E o sangue cai num buraco. E lá embaixo estão os leprosos. E as gotas começam a pingar na família de Ben-Hur. E quando ele vai, no finalzinho do filme, que ele vai chamar a mãe, que ele está com os itens para deixar a comida, começa a bater o raio. O filme está escuro, e o raio vai iluminar tudo, né? E conforme o raio vai iluminando, eles vão percebendo que o rosto está curado. E elas começam, conforme o raio vai iluminando, a olhar para as próprias mãos, a olhar para o próprio corpo, e as irmãs se abraçam, e Ben-Hur olha chorando e abraça, e produzindo ali para mim uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. E depois que eu me converti, isso ficou muito forte ainda, porque é o que o sangue de Jesus continua fazendo por mim e por você. Aleluia!
Ele continua nos limpando deles. Glória a Deus. Ele continua nos limpando. A única coisa que nós precisamos falar é: Deus, me ajuda a entender esse milagre. Nos ajuda, Senhor. De todos os milagres, acho que a gente pede sim milagres para a vida financeira. Nós pedimos sim milagres para a vida relacional. Solteiros pedem uma pessoa. Pessoas que estão passando por problemas financeiros falam: Deus, supre a minha necessidade. Quando estão passando por doença, a gente fala: Deus, me ajuda. Mas de todos os milagres que o sangue de Cristo pode proporcionar, é a transformação de um ser desprezível como eu era. Aleluia. Eu já não sou mais, porque eu toquei no sangue de Cristo. Estar aqui abre as portas para isso. É por isso que você vem aqui. Porque todo domingo nós temos uma oportunidade de entender o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Queridos, nós temos alguns minutinhos. Eu vou pedir para a banda louvar. A gente vai tocar aquele "É Ele" novamente. E enquanto a banda louva, eu quero que você sonde o seu coração e que você pense em qual parte da sua vida está leprosa. Às vezes o relacionamento com a sua esposa está leproso, porque vocês já não se sentem mais, se ofendem. Às vezes o seu relacionamento com seus irmãos estão leprosos, você não tem mais amizade com as pessoas. Às vezes sua vida financeira está leprosa, não gera frutos. Mas às vezes o nosso relacionamento com Deus está leproso. Porque o leproso, a hanseníase, ela tira toda a sensibilidade da ponta dos dedos. E você não sente mais dor. Uma das características da lepra é isso: você se corta e não sente mais nada. Quem sabe, talvez você está aqui essa manhã porque o seu relacionamento com Deus está leproso. Fala do nome de Jesus. Você chorava antes, hoje você não está. Fala de estar na presença de Deus, você já não sente mais vontade. Fala-se da comunhão entre os irmãos que vem por meio do Espírito Santo, você já não se sente mais vontade. Se a sua vida estiver assim, depois do louvor, eu vou pedir para você vir aqui orar com a Carol. Eu preciso. Não é porque eu sou pastor que todas as áreas estão limpas. Tem muita área da minha vida que ainda está leprosa. Mas ainda bem pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porque Ele pode dar esse vinho, você e em todos nós.